Vivemos em um mundo onde a aparência de controle é mais importante do que o controle real, onde mostrar força vale mais do que ser forte. Mas o que poucos percebem é que grande parte da nossa angústia vem de um inimigo invisível: o medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de ser deixado para trás. E é exatamente aí que a filosofia estoica entra, não como um discurso bonito, mas como um mapa prático para a libertação desse medo que paralisa. Os antigos estoicos não negavam o medo, eles o estudavam. Eles olhavam nos olhos desse sentimento e perguntavam: isso depende de mim? Se a resposta fosse não, deixavam ir. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa simples frase é uma chave, um lembrete de que a força não está em controlar tudo, mas em não ser controlado por nada. O medo, quando não confrontado, vira hábito. E um hábito silencioso é perigoso, porque você não percebe o quanto ele está moldando suas decisões, suas palavras, seus relacionamentos. Hoje, neste vídeo, você vai aprender como os princípios estoicos podem te ajudar a romper com esse ciclo. Vamos caminhar passo a passo pelas principais causas do medo moderno e como os estoicos enfrentariam cada uma delas. Você vai perceber que a coragem não é ausência de medo, é ação com clareza. Continue comigo nessa jornada. Nos próximos minutos, você vai enxergar o medo sob uma nova luz, não como um inimigo, mas como um mestre que te ensina exatamente onde você ainda não é livre. Você já percebeu como muitas vezes somos dominados por inquietações que sequer sabemos de onde vêm? Acordamos ansiosos, dormimos preocupados e durante o dia carregamos uma angústia silenciosa como se fosse parte natural da vida. Mas os antigos estoicos, com sua mente clara como a lâmina de uma espada bem forjada, sabiam exatamente o que alimentava esse sofrimento. E sua resposta não está no mundo externo, mas dentro de nós. Epicteto nos ensina que o que nos perturba não são os eventos em si, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Esse ensinamento por si só é revolucionário. O sofrimento que sentimos na maioria das vezes nasce da forma como interpretamos o que nos acontece, e não do fato em si. Imagine um homem que perde o emprego. Um julga isso como uma catástrofe, o outro vê como uma oportunidade de reconstrução. O evento é o mesmo, mas a experiência emocional é completamente diferente. O estoico compreende que o verdadeiro controle está em seus julgamentos. Ele não tenta mudar o que não pode controlar. Ele muda a si mesmo. A inquietação, portanto, é filha do apego ao controle e da ilusão de que o mundo deveria ser do jeito que queremos. Mas o mundo é como é. E lutar contra essa verdade é como remar contra a maré com um remo quebrado. Os estoicos nos convidam a fazer uma pausa, a respirar fundo, a refletir. Será que o que nos inquieta de fato tem o poder de nos ferir? Ou somos nós que entregamos esse poder nas mãos erradas? Uma mente disciplinada aprende a diferenciar o que merece sua energia e o que deve ser deixado passar como o vento entre as folhas. Sofremos facilmente porque deixamos que tudo nos atinja, como se fôssemos muros rachados diante de uma tempestade. O estoico, ao contrário, reforça sua estrutura interna. Ele se torna uma fortaleza, não porque o mundo ao redor mudou, mas porque ele mudou sua maneira de habitar esse mundo. E é essa mudança que começa com uma simples pergunta: isso está sob o meu controle? Se não está, aceito. Se está, ajo com sabedoria. Com essa prática diária, a inquietação perde força, e aos poucos, a serenidade se torna o novo estado natural da alma. Existe um inimigo que se esconde nas entrelinhas do nosso cotidiano.
Um inimigo sorrateiro que mina nossa paz de espírito sem fazer barulho. Ele está nos bastidores do que vestimos, do que postamos, das decisões que tomamos, até da forma como nos olhamos no espelho. Esse inimigo é a comparação. E não há nada mais corrosivo para a alma do que medir a própria vida com a régua dos outros. Os estoicos sabiam que toda comparação nasce de uma ilusão. A ideia de que felicidade é algo externo, visível, quantificável. Mas como dizia Sêneca, ninguém pode ser invejoso e feliz ao mesmo tempo. A comparação é um veneno lento. Ela nos faz esquecer o que temos para desejar o que o outro possui. Faz com que percamos nossa singularidade em nome de uma ideia de sucesso emprestada. Quantas vezes você se viu frustrado, não porque sua vida está ruim, mas porque alguém parece estar melhor? Isso é uma armadilha, um jogo que ninguém vence, porque sempre haverá alguém com mais, com menos, com diferente. E se você define sua autoestima olhando para fora, será eternamente instável. O estoicismo nos convida a voltar para dentro, a praticar a contemplação silenciosa do que já está ao nosso alcance. Marco Aurélio nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, seja um. Isso é poderoso, porque enquanto comparamos, deixamos de agir. Enquanto invejamos, deixamos de construir. A comparação paralisa. O silêncio, por outro lado, cura. É no silêncio que você reconhece o que tem de valioso. É no silêncio que você entende que sua jornada é única e que a única pessoa com quem você deve se comparar é a que você era ontem. Quando você elimina a comparação em silêncio, você se liberta. E essa liberdade é o que torna a vida leve. Deixe os outros viverem suas histórias. Caminhe a sua, com propósito, com integridade, com presença. Porque no fim, como ensinava Epicteto, o que realmente importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E não há reação mais poderosa do que olhar para si mesmo com serenidade e seguir em frente. Nem todos que caminham ao seu lado desejam seu progresso. Alguns caminham apenas para te atrasar, outros para te manter exatamente onde está. As relações tóxicas são como âncoras disfarçadas de companhia, e é preciso uma coragem silenciosa, quase sagrada, para cortá-las. Os estoicos nunca fugiram do convívio social, mas também nunca sacrificaram sua paz em nome de vínculos que envenenavam a alma. Evite as companhias que fazem você se tornar uma pessoa pior, dizia Sêneca. Isso não é frieza, é sabedoria. Você já percebeu como certas pessoas te esgotam, mesmo que não digam uma palavra cruel? Elas diminuem seus planos com ironia, colocam dúvida nas suas certezas e agem como se estivessem sempre te fazendo um favor por permanecer na sua vida. Esse tipo de relação intoxica aos poucos. E quanto mais você ignora, mais se acostuma com a prisão. A dependência emocional, o medo de magoar ou de estar só, tudo isso amarra você num ciclo onde sua energia é drenada, seu foco é dispersado e sua evolução interrompida. O estoicismo ensina que é melhor estar só do que mal acompanhado, porque o verdadeiro progresso exige clareza e nenhuma clareza é possível dentro de um ambiente emocionalmente poluído. O silêncio aqui é uma arma poderosa. Silêncio para se afastar sem criar guerra. Silêncio para reconstruir seus limites. Silêncio para escolher com quem vale a pena dividir seus pensamentos e sua vulnerabilidade. A vida é curta demais para dar palco a quem só sabe aplaudir sua queda. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida da cor dos pensamentos que cultiva. Agora pense, quais pensamentos essas relações estão cultivando em você? Você se sente mais forte ao lado dessas pessoas? Ou constantemente confuso, culpado,
esgotado? A resposta, por mais dura que seja, te mostra o caminho, e esse caminho às vezes começa com uma despedida silenciosa, porque a verdadeira força não está em manter todos por perto, está em ter coragem para deixar ir quem nunca te ajudou a ir além. A maioria das pessoas não cai de uma vez. Elas se entregam pouco a pouco em pequenas concessões diárias. Um hábito que parecia inofensivo, uma escolha adiada, uma desculpa repetida. Quando percebem, estão vivendo uma rotina que sabota sua própria grandeza. E o mais perigoso disso é que a autodestruição silenciosa raramente se apresenta como tragédia. Ela se disfarça de conforto, de hábito, de zona segura. Mas é uma prisão decorada. E todo estoico precisa reconhecer seus muros antes de tentar escapar. Epicteto ensinava que não somos livres enquanto estivermos acorrentados aos nossos vícios. E vícios não são apenas drogas, álcool ou compulsões visíveis. Vício é tudo aquilo que você faz, mesmo sabendo que está te afastando da sua essência. Dormir tarde todos os dias, se alimentar de qualquer jeito, ficar horas em redes sociais sem propósito, postergar tarefas importantes, fugir do desconforto. Cada um desses atos, por menor que pareça, cava um buraco na sua disciplina. E um homem sem disciplina é um homem sem direção. Você precisa aprender a observar sua rotina como um sábio observa os ventos. Onde estão os pontos de fuga da sua energia? Onde estão as distrações que você romantiza? O estoicismo não propõe uma vida de privações, mas sim uma vida onde cada ato seja consciente. Você pode descansar, sim, mas o descanso verdadeiro só existe depois do esforço genuíno. O prazer real só é digno quando é conquistado, não usado como fuga. Esses hábitos que te enfraquecem, você não precisa anunciá-los ao mundo para eliminá-los. Não precisa de aplausos, nem de testemunhas. Basta parar, em silêncio, sem grandes discursos, com humildade e firmeza. Porque o verdadeiro estoico não vive em guerra contra si mesmo. Ele vive em vigilância, e essa vigilância diária, quase invisível, é o que constrói uma vida forte, honrada e inabalável. Há uma inquietação que corrói o homem moderno, uma necessidade constante de controlar tudo: o tempo, as pessoas, as opiniões, o futuro. Mas essa necessidade é, na verdade, uma forma de desespero disfarçada de planejamento. O estoico experiente entende que quanto mais tentamos controlar o que está fora do nosso alcance, mais perdemos o domínio sobre o que realmente importa: nossa mente, nossas reações e nossas escolhas. A vida não é um projeto que se executa com perfeição. É uma tempestade que exige sabedoria para navegar. Sêneca dizia: o que está fora de você é frágil e imprevisível. O que está dentro é seu verdadeiro reino. Ainda assim, muitos vivem como escravos da agenda, dos números, da perfeição. A cada imprevisto, a ansiedade cresce. A cada mudança de plano, o medo aparece. E nessa busca incessante por controle total, as pessoas se afastam da paz. Elas esquecem que a verdadeira liberdade está em aceitar o fluxo natural das coisas, sem resistência desnecessária. Um estoico não é alguém passivo. Ele age com intensidade, com propósito, mas ele age sobre o que pode influenciar. O que está fora disso, ele solta. Ele entende que o universo não precisa da sua permissão para mudar os ventos. O que você pode e deve controlar é sua resposta ao que acontece. Você pode controlar sua mente, sua atitude, sua moral, sua intenção. Todo o resto é cenário. E o homem que vive tentando controlar o cenário esquece de interpretar bem o seu papel. Soltar o controle não é desistir, é confiar. Confiar na sua preparação, confiar no seu caráter, confiar que, mesmo diante do inesperado,
Você será capaz de se adaptar sem perder a dignidade. Isso é viver com firmeza. Isso é liderar a si mesmo com honra. Porque no fim, aquele que deseja controlar tudo acaba sendo controlado por tudo. Mas aquele que domina a si mesmo, esse nunca será dominado. Todo sofrimento nasce de um abismo entre aquilo que esperamos e aquilo que a realidade nos entrega. É nesse espaço, entre o desejo e o mundo como ele é, que se instalam a decepção, o ressentimento e a angústia. As expectativas irreais são como armadilhas que nós mesmos criamos e caímos dentro. Imaginamos que a vida nos deve algo, que as pessoas sempre agirão com justiça, que os resultados virão no tempo que desejamos, mas a natureza não funciona com base na nossa vontade, ela segue seu próprio ritmo, indiferente aos nossos caprichos. Epicteto ensinava: não busque que os acontecimentos ocorram como você quer, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida fluirá serenamente. Essa não é uma frase de resignação, mas de sabedoria. Quando esperamos demais, exigimos demais. Quando projetamos demais, nos decepcionamos com facilidade. E nesse ciclo, vamos ficando amargos, fechados, impacientes. A culpa não é do mundo, é da imagem irreal que construímos dele. O estoico maduro aprende a trocar expectativas por preparação. Ele não espera que os outros sejam perfeitos, mas se prepara para lidar com suas falhas. Ele não exige que tudo ocorra sem dor, mas se fortalece para suportar o desconforto. Ele não imagina um caminho sem obstáculos, mas escolhe enfrentá-los com coragem e discernimento. Assim, ele é menos afetado, menos abalado, menos vulnerável. Ele é constante. Não porque a vida facilita, mas porque sua alma já não depende de facilidades. É preciso parar de esperar reconhecimento, aplauso, facilidade ou justiça constante. A vida oferece o que tem, não o que achamos que merecemos. E quando deixamos de projetar um mundo ideal, finalmente conseguimos enxergar a beleza do mundo real. Imperfeito sim, mas repleto de oportunidades para crescer. E é nesse crescimento silencioso, sem cobranças excessivas, que a verdadeira força estoica se revela. Em nossa busca incessante por validarmos nossas ideias, palavras e ações, muitas vezes caímos na armadilha de querer ter sempre razão. Esse desejo de se impor, de ser o detentor da verdade, nos tira a liberdade e nos aprisiona. O grande estoico, Epicteto, nos lembra: não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece que nos afeta. E quando nossa reação é dominada pela necessidade de ter razão a todo custo, nossa paz é constantemente ameaçada. A vaidade de precisar sempre impor nosso ponto de vista cria um ciclo de frustração e desconexão. Quando estamos obcecados em vencer uma discussão ou afirmar nossa superioridade, não estamos mais buscando a verdade. Estamos apenas tentando afirmar nosso ego. E o preço que pagamos por isso é alto: a perda da tranquilidade, a criação de relações superficiais e a ignorância que se esconde atrás do orgulho. Os estoicos não negam a busca pela verdade, mas nos ensinam a fazer isso com humildade. Eles nos convidam a questionar nossas próprias certezas e a ouvir os outros com empatia e compreensão. Ser capaz de mudar de opinião quando confrontado com novos argumentos, sem que isso afete nosso senso de identidade, é uma habilidade poderosa. Essa flexibilidade não diminui nossa força, ela a reforça. Pois a verdadeira força não está em se manter inflexível em nossas opiniões, mas em ser capaz de abraçar a realidade, mesmo quando ela vai contra nossas crenças antigas. Liberte-se da necessidade de sempre ter razão. Encontre a sabedoria na humildade e aprenda a ver os outros não como inimigos, mas como fontes de aprendizado. Assim,
você não será mais refém do ego, mas sim dono de sua paz interior. Vivemos em um mundo saturado de estímulos digitais. A cada segundo, somos bombardeados com informações, notícias, atualizações de redes sociais e distrações em geral. E no meio disso, nossa mente se torna um campo de batalha constante, incapaz de encontrar um momento de descanso verdadeiro. O ruído digital não apenas afeta nossa produtividade, mas também rouba nossa serenidade. Se olharmos para a filosofia estoica, percebemos que ela sempre enfatizou a importância da tranquilidade da mente. Sêneca, em suas cartas, alertava sobre os perigos da vida agitada e da mente que se dispersa facilmente. Para os estoicos, o silêncio mental não é uma escolha, mas uma necessidade vital para a clareza de pensamento e o cultivo da virtude. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como podemos encontrar a paz em um mundo tão barulhento? A resposta está em limitar as fontes de distração e focar no que realmente importa. Isso significa cortar, conscientemente, as fontes de sobrecarga mental, seja o excesso de notícias, as redes sociais que nos fazem perder horas preciosas, ou até mesmo os grupos de conversa que nos sugam a energia. Não se trata de abandonar a tecnologia ou viver isolado do mundo, mas de aprender a controlá-la, em vez de ser controlado por ela. Desconectar-se periodicamente e reservar momentos para o silêncio, a reflexão e o autocuidado é essencial. O verdadeiro estoico, ao ser confrontado com o barulho digital, mantém sua paz interior intacta. Ele escolhe o que consome, quando consome, e mais importante, quando é o momento de simplesmente não consumir nada. Quantas vezes você já se viu preso em um ciclo de pensamentos negativos? A mente humana, por sua natureza, tende a ruminar sobre o que deu errado, sobre o que poderia ter sido feito de maneira diferente, sobre os erros cometidos. Esses pensamentos não são apenas desconfortáveis, mas também podem ser paralisantes. A filosofia estoica nos ensina que a mente é como um jardim. Se você não plantar as sementes certas, logo surgirão ervas daninhas. Esses pensamentos negativos, se não forem controlados, podem crescer descontroladamente e consumir nosso equilíbrio emocional. Mas como podemos então dominar nossa mente e eliminar essas sementes indesejadas? Os estoicos não negam a realidade do sofrimento ou da adversidade, mas eles ensinam que, diante de qualquer desafio, devemos primeiro examinar nossas reações internas. A reação automática é muitas vezes negativa, mas, ao tomar um passo atrás e refletir, podemos escolher como responder. Em vez de sucumbir ao medo, à raiva ou à ansiedade, podemos optar por pensar de maneira mais racional, mais equilibrada e mais construtiva. A prática do desapego é fundamental aqui. Desapegar-se de nossos pensamentos automáticos e aprender a observá-los sem se identificar com eles é o primeiro passo para a liberdade mental. Lembre-se, não somos nossos pensamentos. Eles vêm e vão, mas somos nós que escolhemos se vamos dar poder a eles ou deixá-los passar sem interferir em nosso estado interior. A mente não é algo que devemos controlar com força ou repressão, mas sim com sabedoria e prática constante. Ao cultivar um espaço mental mais livre, limpo e sereno, estamos, na verdade, preparando o terreno para o crescimento interior, tal como o estoico faria. A desordem externa pode refletir uma desordem interna. Quando nossa vida física está bagunçada, nossa mente tende a seguir o mesmo padrão. Isso não é coincidência. O filósofo estoico Marco Aurélio nos recorda: a ordem é uma grande virtude, e quando nossa vida está cheia de caos, é difícil manter a serenidade, a clareza ou o foco necessário para a ação virtuosa.
O que vemos ao nosso redor afeta diretamente o que sentimos e como nos comportamos. Se a nossa casa está desorganizada, se nossos hábitos são desordenados, isso influencia a nossa capacidade de refletir e agir de maneira centrada. Assim, um dos primeiros passos para a paz interior é a organização exterior. Organizar sua casa, sua mesa de trabalho, seus horários, suas tarefas. Tudo isso contribui para uma mente mais clara e capaz de enfrentar os desafios da vida com mais eficiência e tranquilidade. No entanto, a desordem não é apenas física, ela também pode ser mental. Se nossas ideias e objetivos estão confusos, sem clareza, sem um sentido de direção, então nossa mente fica dispersa, incapaz de focar no que realmente importa. Por isso, os estoicos enfatizavam a importância de estabelecer um propósito claro e agir com disciplina. Não se trata apenas de organizar o espaço ao nosso redor, mas de organizar a nossa vida interior, para que possamos seguir uma direção consistente, sem distrações. Por fim, a organização é uma ferramenta para o autocontrole. Ela nos permite ter mais liberdade porque elimina o caos, o improviso e a procrastinação. Quando o exterior e o interior estão organizados, nossa mente encontra mais espaço para crescer, refletir e agir de acordo com a razão. Finalmente, chegamos a um dos maiores inimigos da paz interior, a comparação constante com os outros. Isso nos afasta de nossa própria jornada e nos impede de apreciar o que realmente temos. Muitas vezes, vivemos como se a vida dos outros fosse um reflexo do nosso próprio sucesso ou fracasso. Mas como bem ensina Sêneca, a comparação é o ladrão da alegria. A filosofia estoica nos orienta a focar em nosso próprio progresso, a medir nosso sucesso não pelo que os outros estão fazendo, mas pelo que conseguimos realizar em nosso próprio caminho. Quando nos comparamos com os outros, estamos apenas alimentando o ego e a insegurança, ao invés de cultivar a virtude. O verdadeiro estoico, portanto, busca a excelência, mas não pela aprovação externa. Ele busca a excelência como um caminho interno, com base em seus próprios valores, não em padrões externos. Ele sabe que a felicidade e a paz vêm da busca por ser uma pessoa melhor, e não por tentar ser melhor do que os outros. Em cada um dos capítulos que percorremos, vimos como os estoicos, com sua sabedoria atemporal, podem nos ajudar a transformar a maneira como vemos e vivemos nossas vidas. Eles nos ensinam que a chave para a paz interior está em nossa capacidade de controlar nossas reações, nossa mente e nossas expectativas. Eles nos lembram que somos os mestres de nossa jornada e que a verdadeira força vem do interior. Agora, mais do que nunca, é o momento de aplicar os ensinamentos estoicos em sua vida cotidiana. Ao fazer isso, você encontrará mais equilíbrio, mais paz e uma maior sensação de controle sobre o que realmente importa. Que você possa viver com virtude, sabedoria e serenidade, não importa o que o mundo ao seu redor diga ou faça. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está em busca de mais clareza, mais força, mais controle sobre sua vida. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, então você não pode parar por aqui. Este canal foi criado para quem quer crescer de verdade, para quem está cansado de viver à deriva e quer assumir o leme da própria existência com sabedoria, disciplina e coragem. Aqui, cada vídeo é um passo rumo à sua evolução. Por isso, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e vem caminhar lado a lado com o estoicismo. E se você quer ter esses ensinamentos mais perto do seu dia a dia, me siga também nas redes sociais, porque lá, entre um vídeo e outro, eu continuo compartilhando reflexões e práticas que vão te manter firme, mesmo nos dias mais difíceis. Não espere o momento ideal, torne este momento o ponto de virada.
A mudança começa com um clique. Vem comigo.